Fala galera, tudo bom? Mais um episódio do Tio Uli Explica e hoje eu vou explicar para vocês uma grande novidade que está chegando na Bolsa Brasileira, na B3. A partir do dia 3 de maio, a gente teve a liberação de mais 26 BDRs de ETFs e agora a gente totaliza no Brasil 65 BDRs de ETFs. Isso significa mais alternativas para você investir não somente em empresas que estão aqui no Brasil, mas também no exterior. Então, depois dessa vinheta, você aperta aí o like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito para a tua estratégia de investimentos para você melhorar os teus retornos, beleza? Eu considero esse um tema intermediário, ou seja, se você já foi iniciante, você já está pronto para colocar em prática tudo que eu vou te ensinar nesse vídeo. Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui e como eu falei para vocês, a partir do dia 3 de maio de 2021 a gente teve a liberação de alguns BDRs de ETFs. Só que antes a gente vai te explicar por que isso aqui é só para investidores qualificados. A gente vai te explicar o que é um ETF, o que é um investidor qualificado, o que é um BDR também. Então senta aí, beleza? Primeiro, gente, o que é um ETF? É a sigla de Exchange Traded Funds. Os 3 princípios básicos que eu levo para todos os meus alunos na hora de investir é ter uma carteira diversificada, de baixo custo e de alta liquidez. E os ETFs, eles são fundos que são negociados como se fosse uma ação. Ou seja, eu levo, às vezes, 70, 60 ativos através de um ativo só. Então, como é que eu compro e vendo um ETF? Gente, eu vou lá no meu home broker e boto lá o código. O ETF mais líquido do Brasil, aquele que tem o maior número de negociações, mais volume financeiro sendo transacionado, é o BOVA11, que reflete aí a média da Bolsa Brasileira. E a gente pode comprar isso atualmente por menos de R$120, ou seja, com R$120 você já diversifica uma coisa de baixo custo e também uma coisa de muita liquidez, beleza? Isso é uma facilidade para você. Tem outros ETFs no Brasil, tem mais de 1.500 ETFs nos Estados Unidos, mais de 1.000 no Japão. Isso é uma grande inovação financeira. Para você ter noção, nos Estados Unidos a gente já tem mais de 10 trilhões de dólares em ETFs. Isso é um grande competidor contra quem? Aquelas indústrias de fundos que cobram 2% de administração e 20% de performance, que eu já te falo, se mantenha longe disso, tá? Por quê? Porque isso é muito custoso no longo prazo para você. O que eu quero te ensinar é justamente como investir tendo rentabilidade, tendo segurança, com um custo muito baixo. Outra coisa que eu preciso te explicar, o que é um BDR. O BDR, para quem não sabe, é o Brazilian Depositary Receipt. São recibos de ações negociadas no exterior aqui no Brasil. Então, se você quer comprar ações da Coca-Cola, da Disney, você pode aqui do Brasil. Você vai comprar um BDR. E o que é o BDR? O BDR é um recibo de uma ação que alguma instituição financeira tem no exterior e ele vai te oferecer aqui, beleza? Vamos dar uma noção clara do que é um BDR na prática? É exatamente você falando para o Bradesco, eu quero comprar ações da Coca-Cola. O Bradesco ele vai comprar a ação da Coca-Cola lá nos Estados Unidos, vai segurar essa ação nos Estados Unidos e vai te entregar um recibo. Olha, você tem direito a resgatar uma ação dos Estados Unidos lá nos Estados Unidos. Isso serve para quem? Isso serve para quem emocionalmente tem medo de botar o dinheiro lá fora, acha que é complicado. Ou seja, é uma grande conveniência para o investidor que está aqui no Brasil, que está começando na Bolsa, a se expor em ativos que têm receitas, que têm resultados no exterior, beleza? Ou seja, tem muita gente que fala mal disso, mas na verdade eu vejo como uma grande solução. Porque grande parte dos gargalos de um investidor não estão na parte racional, estão na parte emocional, beleza? E por último, o que é um investidor qualificado, tio Uli? Tem lá bem definido na instrução 539 da CVM, mas eu vou te explicar basicamente o que é. São investidores que atestam ter
mais de R$ 1 milhão em ativos financeiros de patrimônio. Ou seja, eles mostram que eles não são mais café com leite, que eles podem descer para o play para brincar sem papai e mamãe. Ou seja, eles têm uma maior gama de ativos para comprar. Por quê? Porque alguns ativos são disponíveis somente para investidores qualificados. Mas ter mais de R$ 1 milhão é a única maneira de você se tornar um investidor qualificado? Não. Existe uma outra maneira. Você pode passar em certificações, como a CNPI, que é a que eu tenho, o Agente Autônomo de Investimentos, o CGA. Ou seja, se você tiver menos de R$ 1 milhão em ativos financeiros, mas mesmo assim quiser se expor a esses 26 novos BDRs de ETFs, você pode, é só fazer a prova da certificação, passar, e aí isso vai ficar liberado para você. Então, vamos recapitular aqui tudo que a gente entendeu até agora. Vamos recapitular para aprender para que isso serve, tá? Lembrando, a gente tem BDRs de ETFs. Se o BDR ele é um recibo de um ativo que está lá fora, então a gente tem um recibo de um ativo que está lá fora, que é um ETF, que é um compilado de ativos dentro de um produto, né, que é esse fundo fechado, e você pode comprar e vender como se fosse uma ação. E olha só, se você não quiser fazer a certificação ou não tiver R$ 1 milhão, você ainda pode comprar esses ativos. E eu vou te falar como é que você vai fazer isso no final desse vídeo, tá? Então segura aí. Vamos entender quais são as grandes novidades que eu acredito que tenham aqui? A gente pode investir em países como Suíça, França e Canadá a partir disso. Então, se a gente pegar o BEWL39, a gente vai se expor ao Ibovespa, mas lá da Suíça. O Ibovespa é do Brasil. O S&P 500 é dos Estados Unidos. Lá na Suíça tem um índice amplo. A gente vai estar exposto a isso. Se a gente quiser estar exposto à França, a gente vai comprar o BEWQ39. Editor, coloca aqui ó, essas letras certinho para a galera, porque eu sei que tem gente que não conseguiu entender direito o que eu falei, mas é importante que você pegue isso, coloca lá no Google, escreve ETF, que vai vir uma descrição detalhada sobre cada um desses ativos. Quem não quer investir no Canadá? Tem muita gente que quer. BEWC39. Aqui a gente vai estar sendo sócio de empresas como o BS, ou aquela dona da Louis Vuitton, a Louis Moret Hennessy, ou no próprio Shopify aqui no Canadá, que é uma gigante do e-commerce. Ou seja, por que a gente investe no exterior? Para diminuir o nosso risco, sem abrir mão de rentabilidade por isso, beleza? Mas eu quero que você fique de olho nesses 4 ETFs aqui, ó, que eles especialmente oferecem mais oportunidades para vocês. Por quê? Esses ETFs que eu trouxe aqui para vocês, eles são sobre fatores de investimentos. E qual a importância de fatores de investimentos? O que são fatores de investimentos, gente? São riscos específicos que a gente corre no mercado e eles servem para aumentar o nosso retorno. Por quê? Se eu sei que certa coisa oferece um maior risco, lembra, a lógica das finanças é quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se eu quiser mais retorno, eu tenho que assumir mais riscos. E aqui eu tenho riscos específicos. Então, por exemplo, a gente pode investir nas empresas de valor do SP 500, que é a média americana. O que seriam as empresas de valor, Tiúlio? São empresas que têm uma relação de valor de mercado e patrimônio líquido mais baixas, são mais atrativas. Empresas que têm uma relação de preço sobre lucro menores. Vamos dar exemplo aqui de 3 empresas que tem no S&P de valor. Berkshire Hathaway do Warren Buffett, JP Morgan, que é um dos bancos mais respeitados dos Estados Unidos, e a própria Disney. Quem aqui não conhece a Disney? Qual que seria o BDR desse ETF no Brasil para você comprar? O BIVE39. Ah, mas Júlio, eu decidi que eu não sou investidor qualificado, não quero fazer a prova, mas eu quero investir nisso. Eu vou abrir uma conta lá na Avenue, que é aquela corretora que o pessoal fala em português, que me atende lá, mas eu não quero a Avenue porque eu não tenho acordo nenhum com uma instituição financeira. Você pode tentar a TD Ameritrade, a Charles Schwab, beleza?
para mim tanto faz. Eu só quero te ajudar a ter uma escolha, uma instituição que você confia, tá? Então, se eu for lá na Avenue, se eu for lá na Charles Schwab, eu coloco IVE. A taxa de administração desse ETF é de 0,18% ao ano. Ou seja, é diversificado, tem alta liquidez e tem um baixo custo. Preencheu aqueles nossos pré-requisitos. Perfeito? Ah, Tiúlio, eu quero as empresas de crescimento. E aí, para você saber, existe as empresas de valor, que são aquelas empresas que relativamente ao mercado estão mais baratas. E tem aquelas empresas de crescimento, que são aquelas empresas que estão crescendo as suas receitas mais rápido do que o mercado. Quais são as empresas que normalmente estão nessa lista? Apple, Microsoft, Amazon. Qual que é o código para eu investir nisso aqui do Brasil, através do BDR de ETFs? O BIVW39. Mas se eu quiser ir direto na fonte, IVW. Qual que é a taxa de administração? 0,18. Vamos aqui entender um detalhezinho, gente? Quando você compra o BDR de ETF no Brasil, você não tem isenção de nenhuma venda, ou seja, qualquer ganho que você tiver, você vai ter que pagar a alíquota de 15% de imposto de renda. Se você comprar direto lá nos Estados Unidos, como eu dei como exemplo a Avenue ou a Schwab, você pode vender até 35 mil reais por mês desses ativos sem pagar imposto de renda. Ou seja, a gente está vendo aqui que você já pode começar a trilhar esse caminho aí de investir diretamente lá nos Estados Unidos, beleza? Mas eu estou te dando alternativas aqui. Vamos aqui falar de qualidade. Empresas de qualidade são empresas que têm um alto retorno sobre o seu capital investido. A gente pode medir isso pelo ROIC, por exemplo, mas eu não vou aqui falar nesse momento o que é o ROIC, como calcula ele. Se você tiver interesse em saber disso, escreve aqui nos comentários que você tem interesse nessa aula, que talvez eu produza algo especialmente para você, tá? Que tipo de empresa são essas empresas de qualidade, gente? Microsoft, Apple e Mastercard. Olha só, pode ser Microsoft e Apple também em crescimento? Pode. Essa aqui é a sacada dos ETFs. Algumas empresas podem estar em vários ETFs ao mesmo tempo. E se você não souber diversificar da maneira correta, você pode estar assumindo muito risco sem saber. Beleza? Qual que é o código disso? BQUA39. Se eu for lá nos Estados Unidos, qual o código? Qual? Lembra? Qual de quality. Taxa de administração já é um pouco menor, 0,15%. Perfeito? E por último, a gente tem a estratégia, o fator momento. O que é o fator momento, Tiúlio? São empresas que estão num momento bom, ou seja, são tendências. Normalmente eles costumam olhar aquelas empresas que tiveram um melhor desempenho nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses. Qual que é o código para isso? BMTU39. Mas se você for direto lá nos Estados Unidos, é só botar MTUM. Qual que é a taxa de administração? 0,15%. Que empresas tem nessa carteira, Tiúlio? Tesla, Microsoft, Nvidia. Ou seja, a Microsoft apareceu aqui no momento, apareceu na qualidade e apareceu no growth. Para finalizar esse vídeo, eu vou te ensinar mais uma coisa. Eu te falei que mais de 10 trilhões de dólares estão investidos no mercado americano através de ETFs. Quando a gente tem vários ETFs comprando uma mesma empresa, a gente tem aquela história de oferta e demanda. Ou seja, existe uma demanda natural por ações da Microsoft, da Apple. Não é à toa que essas empresas são as líderes de capitalização de mercado, de valor de mercado nos Estados Unidos. Porque a demanda sempre vai ser alta por essas empresas que aparecem em vários índices, em vários ETFs. Beleza? Isso aí é só mais uma informação para você fechar esse quebra-cabeça que é o mundo dos investimentos. Mas lembre-se, é importante diversificar, é importante que o custo seja baixo e é importante também que você tenha liquidez nesses ativos. Nada disso que eu te falei aqui é uma recomendação. Eu só quero abrir os teus olhos para esse mundo gigante
de investimentos. Não olhe só para o Brasil. Isso é um viés normal que alguns investidores têm, né? E que você, agora que aprendeu e acompanha o meu canal, já não precisa mais cometer esse erro, beleza? E é por isso que eu quero te chamar para apertar as notificações e se inscrever como um telespectador fiel a esse canal, beleza? Porque aqui a gente vai continuar trazendo muito conteúdo para você pegar essa história dos investimentos, transformar numa coisa simples, fácil e divertida para você. Eu gostaria muito que as pessoas amassem os investimentos do mesmo jeito que eu amo. Eu acho que a gente ia ser muito mais próspero como sociedade, beleza? Então, se você quer chegar junto comigo, quer correr do meu lado, se inscreve nesse canal, aperta as notificações e aperta o like aí nesse vídeo para me estimular a continuar fazendo bons conteúdos para qualquer nível de investidor. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Tio Uli e eu tenho uma mensagem para você. É só o começo, beleza? O Blay Blay tá te esperando para fazer parte da tua vida, mas você tem que agir também sobre ele. Vem comigo!